E aí, gente, tudo bem? Meu Deus, eu tô fingindo uma naturalidade, mas olha esse glow up. Meu Deus, quem é mãe vai muito me entender. Fazia muito tempo que eu tava tentando marcar salão, mas nunca dava. E hoje deu. Eu falei, meu Deus, eu não posso desperdiçar este cabelo. Coloquei até o vídeo pra jogo, que nem é o dia que eu geralmente gravo, mas estou gravando aqui para entregar o quê? Essa hidratação. Tô me achando muito, meu Deus, que delícia. Tá bem. Olha, essa semana surgiram vários temas assim na minha cabeça, mas eu fiquei com vontade de falar de um tema em especial. Porque o que aconteceu? Eu não sou muito de ficar postando coisas do meu filho nas redes sociais. Quem me acompanha sabe que eu não fico postando o rostinho dele, eu não gosto de ficar expondo ele. Mas às vezes eu coloco alguma coisinha ou outra, principalmente quando não aparece o rosto dele. Posso inclusive abrir um outro vídeo explicando o porquê de tudo isso, mas é uma decisão minha e do meu marido. E eu coloquei um videozinho que a gente estava voltando da escola e o Noah tá muito animado, porque agora ele tá com 2 anos e meio, 2 anos e meio, e fui fazer o cálculo aqui dos meses. E ele tá numa fase que ele tá amando cantar, ele tá assim, sabe? Ele tá interagindo, ele tem as músicas favoritas dele, e ele tá numa fase, o Seu Lobato tinha um sítio, e ele gosta de fazer o quê? O ia-ia-ô e as onomatopeias dos animais. E aí eu postei esse vídeo aqui no meu Instagram. Seu Lobato tinha um sítio, e no seu sítio tinha uma galinha. Isso é pra todo lado. Muito bem. E muita gente veio me perguntar, principalmente os meus amigos, né, que sabem que eu tô morando, então vou dar um contexto. Eu moro aqui em Barcelona já faz 4 anos e eu sou casada com um indiano. Então muitos amigos meus vieram me perguntar, eu não sabia que você falava português com ele, com qual língua você fala, qual língua o Pradip fala, mas quantas línguas ele fala, como é que tá sendo esse processo? Então algumas pessoas me perguntaram sobre isso, e aí eu resolvi contar um pouco da nossa experiência com o Noah, que de repente pode ser aplicável para outras famílias que tenham aí o sonho de ensinar um outro idioma aos filhos, ou de repente outras famílias expatriadas. Lembrando, gente, que a gente não é especialista nesse assunto, a gente foi atrás de muita informação, conversamos com muitas pessoas, alguns da área de educação, outras famílias expatriadas daqui, e a gente resolveu adotar o que faz sentido para nossa realidade, tá bem? Então não tem o que, esse aqui é o certo, esse aqui é o melhor jeito. A gente só vai contar um pouquinho, vou contar um pouquinho de como a gente tem feito com o Noah. Lembrando que ele também tem 2 anos e meio, então não é que ele é super fluente em todas as línguas, né? Ele ainda não fala 100% bem todas as línguas, mas é muito engraçado porque ele já entende as línguas. Então, vamos para o contexto? Então vamos para o contexto. Então, como eu adiantei para vocês, eu sou brasileira e para mim era muito, muito importante que ele aprendesse português. E por vários motivos, mas basicamente porque eu quero que ele tenha essa conexão com o Brasil, eu quero que ele sinta orgulho de ser parte brasileiro e eu quero que ele tenha conexões culturais, né? Então, eu falo muito para ele sobre os animais do Brasil, tenho alguns livros aqui que posso inclusive mostrar para vocês, vamos mostrar agora, vamos mostrar agora porque senão a gente se perde. Por exemplo, esse livro aqui maravilhoso, Palmas para o Bicho que Ele Merece, de Lalau e Laura Beatriz. Esse eu comprei essa última vez que a gente foi e fala justamente... É um livro para apresentar os bichos brasileiros. Então, por exemplo, onça pintada. Vamos ver qual mais aqui. Uma tartaruga de couro.
Então eu achei um movimento muito importante, porque é interessante que às vezes as crianças sabem identificar uma girafa, que nem tem no nosso país, mas não sabem identificar o quê? Um tamanduá, não é mesmo? Inclusive, é engraçadíssimo, porque às vezes eu falo pro Noah, imita o elefante, filho, e aí ele faz assim, ó, e faz o barulho, eu falo muito bem, tá parecendo o quê? O tamanduá, a bandeira também. Às vezes é um pouco cansativo, sabe? Porque além de ser mãe e não ter rede de apoio, eu me sinto um pouco embaixadora da cultura brasileira com meu filho, sabe? Mas aqui já vai uma dica, né? De se você, de repente, também mora fora do país e quer apresentar a cultura brasileira pro seu filho. Mas aí vocês podem estar perguntando, tá, mas por que você quer apresentar? Cara, primeiro que eu quero que ele tenha um senso de pertencimento, e segundo, além de fazer parte da ancestralidade dele, né, fazer parte da família dele, falando especificamente da língua portuguesa, eu queria muito que ele conseguisse criar conexões reais com a família dele. Então, os meus pais não falam outro idioma. Então, como é que ele se conectaria com os avós? Ou, por exemplo, com os bisavós, ou com os primos, com os tios-avós, sabe? Então, para mim, era muito importante que ele aprendesse português. Então, essa é a minha justificativa. Aí temos Pradeep. Pradeep é indiano. Pradeep tem uma história doida também. Tanto eu quanto Pradeep já falávamos vários idiomas, então eu já tinha tido a oportunidade de estudar no Brasil, né? Eu estudei inglês, espanhol, italiano, francês. Quando eu morei fora na Holanda, eu fiz curso de holandês. Quando eu morei na Índia, eu aprendi algum hindi. Agora aqui em Barcelona eu tenho aprendido algum catalão. Significa que eu sou fluente em todas essas línguas? Não, não sou. Assim, inclusive eu sou muito exigente em falar os meus idiomas, então eu nunca acho que tá bom, né? Nunca acho que tá perfeito, nunca acho que tá 100% maravilhoso. Então eu continuo estudando, alguns eu me interesso mais, outros, por exemplo, holandês eu nunca mais estudei, então perdi muito também. Mas então já era uma coisa muito natural para mim, é um tema que eu me interesso demais, saber vários idiomas. Pradeep também fala vários idiomas, então na língua existem muitos idiomas oficiais, ele fala 6 desses idiomas. A família dele, o Prad com a mãe, por exemplo, só fala em Konkani, que é uma língua do sul da Índia, mas a educação do Pradeep foi em inglês e hindi. Pradeep morou em Mumbai, então ele aprendeu Marathi, que é uma outra língua. Então Pradeep também já falava outros idiomas. Então eu acho que isso nunca foi uma questão pra gente, no sentido de, porque é muito engraçado, principalmente a família falava muito, ai, tadinho, nossa, mas ele vai confundir. Ele não vai confundir, não vai confundir, gente. Crianças, principalmente nessa primeira infância, eles são esponjinhas. Então, o que a gente fez e a gente tem aplicado, né, na nossa educação com o Noah? Eu escolhi falar português com o Noah. Então, desde que ele nasceu, desde que ele estava na minha barriga, eu falo com ele em português, tudo eu falo em português, eu dou vocabulário em português. Ele tem vários livros em outros idiomas, eu leio, às vezes invento um pouco as histórias, em português, tudo eu falo em português. O Pradeep escolheu falar com ele só em inglês. Foi uma opção dele, porque foi, como eu disse, foi a língua que ele foi alfabetizado. Então é a língua que ele se sente mais confortável. E diferente da minha família, a família toda do Pradeep fala inglês. Então o inglês é uma das línguas oficiais da Índia. Então Pradeep fala... Oliver, tá tudo bem? Oliver tá causando aqui. Tá tudo bem. Tá escondendo petisquinho, Oliver. Então, diferente da minha família, a família do Pradeep fala inglês fluentemente e é uma das línguas oficiais do país. Então, foi uma escolha dele falar inglês com o Noah. Só que, além disso, a gente mora na Espanha e, especificamente, na Catalunha, né? Barcelona faz parte de uma província chamada Catalunha, que tem um idioma oficial também, que é o catalão. O Noah vai à creche e na creche o idioma oficial é o catalão. Mas o idioma social, ou seja, as reuniões de pais, quando a gente chega ali, a própria professora fala comigo espanhol, todo mundo, o idioma social é o espanhol, inclusive das crianças. Então, é muito interessante. Então, assim, existem várias formas de fazer isso, tá, gente? Eu fui atrás de informação
Existem algumas formas de você fazer isso sem confundir a criança. Eu tô falando isso de uma maneira muito orgânica, não tô falando, de repente, colocar numa escola, eu tô falando de criar uma criança bilíngue, trilíngue, né, enfim, dentro de casa. E no nosso caso, a gente achou que fazia mais sentido fazer uma língua por adulto. Então, a minha língua com o Noah é o português. A língua do Pradip é o inglês. A língua da professora é o catalão. E a língua dos pais dos pais dos outros aluninhos, né? É o espanhol. Então é assim que a gente fala pro Noah. Então eu não falo pra ele, agora que ele tá falando, né, muito, se ele fala assim pra mim, a gente tá lendo um livro, e ele fala assim pra mim, red shoes, eu falo, muito bem, eu respondo em português, muito bem, Noah, red shoes. E como que a mamãe falaria? Aí eu deixo ele pensar. Então eu não falo como é em português, porque ele não tem essa noção ainda. Então eu trago essa reflexão. Como que a mamãe falaria? E aí ele fala, sapato vermelho? Isso, filho, muito bem, sapato vermelho, muito bem. E aí, às vezes eu trago, e como a professora falaria? E como que os amiguinhos? Enfim, e vou trazendo isso para ser muito natural. Então é muito legal porque ele já tem essa noção de que cada pessoa fala de um jeito, cada pessoa tem um idioma. Então, quando eu, às vezes, leio alguma coisinha pra ele do Brasil, eu falo, a vovó também fala igual a mamãe. E aí, a avó paterna, né, eu falo, a grandma. Então, ele não chama a mãe do Pradip de vovó. Então, já vai rolando essas diferenciações. E ele tá numa idade tão engraçada, porque ele também, eu entendi que ele vai associando palavras, porque como é que funciona? Eu só falo com ele em português, mas eu e o Pradip, a gente sempre, nós não mudamos o jeito que a gente se comunica só porque ele nasceu. Então, antes do Noah nascer, a gente fala os dois idiomas. Então, acho que isso também traz muita vantagem para nossa família. Eu falo inglês fluentemente e o Pradip fala português fluentemente, né? O Pradip chegou a morar no Brasil, a gente morou 9 anos juntos no Brasil. Então, eu sinto que esse é um fator bem decisivo pra gente, porque quando eu falo com o Noah em português, o Pradip não é excluído da conversa. Então, para outros modelos de família, de repente isso não vai fazer sentido. Oliver, come. De repente, para outras famílias, isso já não vai fazer sentido, né? Se o teu cônjuge, né? Se o teu parceiro, sua parceira não vão entender, né? Então, são acordos que as famílias precisam fazer aí. Então, o fato de eu falar com o Noah em português não exclui que eu não fale outros idiomas. Então, com o Pradip, eu falo inglês. Às vezes, se a gente tá falando alguma coisa, sei lá, um pouco mais dramática, sabe? Não gostei do jeito que eu me senti porque aconteceu isso, sabe, uma coisa assim mais profunda? Eu, às vezes, mando em português pra ele. E ele ou me responde em português ou responde em inglês. Então, o Noah também entende isso, sabe? Que, essa língua, essas duas línguas, a mamãe e o papai falam. Se eu estou numa roda que as pessoas só falam espanhol, eu falo espanhol, mas quando eu me dirijo ao Noah, é sempre em português. Então é muito interessante isso, assim, e eu vejo que como ele entende que a gente sabe essas palavras e entende todo esse contexto, é muito bonitinho porque ele já começou a fazer algumas frases, né? Então tem uma que eu amo que é o potake. Pode, posso, e o take de levar. Então quando ele quer levar algum carrinho, a gente vai passear e ele quer levar algum brinquedinho, ele pergunta pra mim, mamá, potake? Gente, eu não aguento o potake, eu não tenho estrutura emocional pro potake. E aí eu falo, pode, filho, pode levar, claro, pode levar. Então eu falo certinho, mas reforçando que eu entendi o que ele me falou. Então, vou dar uns outros exemplos aqui. Eu comprei esse livro também, o Noah gosta bastante, chama Nina Vai ao Brasil, que é justamente da Renata Formoso, que é justamente de uma menininha que também mora fora do país e vai ao Brasil visitar os avós. Então ele ama. Então ela falando, por exemplo, no celular com a vovó, que é uma realidade que ele tem, né? E aí recebendo a família no aeroporto. Então é um livro que ele adora. A gente já foi 2 vezes para o Brasil, a gente já foi 2 vezes à Índia. Então é um livro que eu geralmente leio, assim, frequentemente leio para ele, porque faz muito parte da realidade dele. A gente também tem esse livro aqui de lendas brasileiras, que ele ganhou
do meu irmão. Eu não deixo ele manusear esse livro, né? Porque não é um livro, assim, para a idade dele. As folhas, elas são um pouco mais molinhas. Então, esses livros aqui, eu que manuseio. Mas, dependendo dos livros, aí eu deixo. Por exemplo, esse aqui da Índia. Então, esse aqui, ele conta todos os festivais da Índia. Então, por exemplo, o Diwali, esse já é mais grossinho, ó, tá vendo? Então, esse ele pode manusear. Tem vários, olha. Porque eu acho que é importante, assim como eu quero que ele se conecte com a cultura brasileira, o Prade também quer que ele se conecte com a cultura indiana. E eu acho isso muito saudável. Tem esse outro aqui que eu amo também, que é o Boa Noite Índia, que são duas criancinhas que vão dormir, né? E elas começam a falar boa noite para vários lugares na Índia. Então, por exemplo, boa noite, Kashmir, que é Caxemira, né? Boa noite, montanhas do Himalaia. Boa noite, o Golden Temple. Então, ele adora. E eu acho que isso vai dando bagagem cultural, né? Para criança ir entendendo. Essa era uma preocupação muito grande que eu tinha sabe aquela perguntinha que as pessoas fazem, né? De onde que você é? Então, essa é uma pergunta, esse era um medo que eu tinha, e talvez ela tenha, do se isso ia ser confuso para ele, né? Do que ele vai responder? Ele é da Espanha? Ele é do Brasil? Ele é da Índia? Ele é tudo isso? Não sei, até porque eu e o Pradinho já morou em vários lugares, então não sei se a gente vai continuar aqui também por muito tempo. Então é uma reflexão que eu tenho, e eu já conversei com várias outras famílias sobre isso, e eu acho que aí tá um ponto positivo de morar aqui em Barcelona. Ele não é a criança diferente. Na própria sala dele, todas as famílias são famílias internacionais, todas. Então ele estuda numa escola, inclusive, pública de Barcelona, não é nenhuma escola, uma escola internacional, então por isso, não. Todo mundo, assim, o pai da Venezuela, a mãe da França, aí tem um outro menininho que o pai é da Colômbia, a mãe é do México, tem um outro casal que o pai é daqui, mas a mãe é da Turquia. Então, assim, é uma Babilônia, então eu acho isso muito positivo. Eu também gosto. Esses aqui são alguns livros que a professora me falou que ele gosta. Então, são de cultura de Barcelona. Então, gosto. Ele tem alguns. Tem esse, por exemplo, da Luna Lapruna, esse da Castanheira. E eles têm musiquinha. Então, quando você aperta aqui, por exemplo, ó. Não vou tocar tudo aqui, né, gente? Nem cantar, né? Não vou colocar essa voz de Adele pra jogo, né? A pessoa sonha. Vamos que vamos. E aí, a gente também gosta de comprar. Essa é uma mania que eu tenho. Eu gosto muito de comprar livros internacionais. Para onde a gente vai, eu gosto de comprar. Então, quando a gente foi pra China, eu comprei esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Que tem em mandarim, mas tem também, ele dentro também tem inglês, que é sobre o Ano Novo Chinês. Então, e é super interativo. Esse é para a idade dele. Então, você faz assim, ó, e explica. Então, por exemplo, tá vendo que tem a história aqui, ó, em mandarim, e tem a história em inglês. E por exemplo, aqui ele vai se trocar. Então, se trocaram. Ele, inclusive, tem a roupinha, essa roupinha, assim, mais arrumada, chinesa, que ele se acha, tá? Olha, frequentemente ele quer colocar. Então, esse é um. Outro que ele tem, que ele adora, esse livro, olha, esse livro, gente do céu, tá até assim, é um livro, tá vendo, ó? É um livro que ele ganhou bem bebezinho, mas é em italiano. Então, a gente ganhou de um amigo nosso da Itália, ele me perguntou se podia dar, eu falei, com certeza. Aliás, a gente ama livros, tá, gente? Meu Deus do céu. A gente foi para Lourdes, na França, esse ano, a gente comprou esse livro sobre o batizado. Ele ama esse livro. Quer ver? Vamos ver se tá. Tem até as musiquinhas aqui, ó. E se acha? Então tem vários. A gente tem vários desses musicais. A gente foi também para Seychelles agora em agosto. Eu comprei esse livro lá, eu achei super legal. É um livro trilingüe em inglês, francês e crioulo, que é uma das línguas faladas lá nas Seychelles. Então eles colocam, por exemplo, o vocabulário. Vamos pegar aqui, por exemplo, limão. Então tem nas 3 línguas como é que é o limão. Ele adora.
E aí, falando especificamente do que eu faço com eles, então, por exemplo, tem esses livros que ele ama, a gente tem muito livro de vocabulário, tem vários, ó, tem esse aqui de animais, tem esse aqui de estações de ano, que olha, já tá até rasgado, tanto que ele usa, tem esse aqui também de números, tem alguns outros que eu já nem sei mais onde estão, mas são livros que me ajudam a dar vocabulário para o Noah, em português, pensando especificamente na minha situação, né, que moro fora do país e quero ensinar ele português. Mas é o tipo de coisa que vocês poderiam fazer também, né, com um livro de vocabulário, você apresentar o idioma que você quer apresentar para o seu filho. Ou para você mesma, não é mesmo? Porque isso pode ser uma dica para você melhorar teu idioma. Mas eu gosto muito desses livros. Então, por exemplo, aqui tem os animais domésticos, esses aqui animais de fazenda, gente, a cor que tá vendo? Cai comida, eu limpo, enfim, insetos, mas é o tipo de coisa que não é sempre que eu vejo, sei lá, vamos jogar aqui, gafanhoto, nem sei quando foi a última vez que eu vi um gafanhoto, entendeu? Então se eu ficar esperando aparecer um gafanhoto, o gafanhoto ficar o quê? Paradinho, estático, pro meu neném conseguir vê-lo, acabou, perdeu a oportunidade de ensinar essa palavra gafanhoto. Então o livrinho ele ajuda muito com isso, a dar essa bagagem. Aí tem os animais de safari, enfim, tem os animais do mar. Então ele adora esse livro. Mas assim, não é a única forma. Eu sei que tem também, dá pra você usar o idioma em situações específicas. Então, sei lá, todo café da manhã a gente vai falar só em inglês. Poderia ser uma abordagem? Poderia. Hoje a gente vai brincar de quebra-cabeça. Toda vez que a gente brincar de quebra-cabeça, vamos falar só nesse idioma. Pode ser. Eu achei que pra mim não ia funcionar isso, porque, gente, imagina, no calor do momento ali, ó, acontecendo um monte de coisa, eu ficar pensando qual é o dia, qual é a atividade que eu combinei com a criança para sempre de falar esse idioma. Então, pra mim, não funcionou. Então, pra mim, é assim, só português e tem dado muito certo. E aí, como eu falei pra vocês, ele é pequenininho, a gente também estudou sobre isso, crianças que estão aprendendo mais de um idioma ao mesmo tempo demoram um pouco mais pra falar. Ele falou a primeira palavra dele antes aí de 1 ano, acho que foi por volta aí dos 9 meses, mamá, papá, mas eu vejo que para formar frases é muito engraçado, porque ele vai falando, mamá, quero comer bread, please. Então ele fala na cabeça dele, e aí eu repito, entendi, filho, entendi, você quer comer pão, né? Muito bem, eu vou te dar pão. Então a gente vai fazendo esse reforço positivo com ele e falando e reforçando que a gente entendeu o que ele quis dizer, reforçando que ele está sendo escutado, que a gente compreende o que ele fala. E eu acho que o mais legal é que é tudo muito tranquilo, sabe? Tudo muito calmo, não é uma coisa que a gente faz de maneira forçada, é uma maneira muito natural, até porque eu e o Pradip, a gente já falava em vários idiomas na nossa casa, então a gente só manteve isso com a realidade dele estando aqui também, não é mesmo? Mas é isso, resolvi trazer aí algumas dicas para vocês. Vocês têm vontade de ensinar uma língua para os filhos de vocês? Se você não tem filho e segue esse canal, você tem vontade de aprender algum idioma? Como é que tem sido esse processo para vocês? Espero que tenha ajudado. E até a próxima!